Seja bem-vindo, Zona de Progresso, Módulo 0. Nesta aula, nós vamos dar introdução falando sobre identidade e autopercepção. Estamos na segunda aula. Se você não assistiu à primeira aula, convido-lhe a assistir à primeira aula para que a tua sequência de conhecimento seja mais solidificado. Nessa aula, nós vamos trazer conteúdo que fala sobre a nossa autoidentidade. Será que nós somos aquilo que somos ou somos aquilo que herdamos? Essa seria a questão principal. Nós vamos identificar aqui identidade herdada, às vezes identidade construída. Ou seja, o que nós somos, será que foi herdado ou será que foi construída? A construção, nós já simplesmente explicamos que nós herdamos identidade por causa do ambiente, da educação familiar e do local onde simplesmente estamos mais integrados, escola, família, igreja ou qualquer um outro ambiente. Quem me vê e quem sou eu de verdade vai ser uma questão que vai ser discutida no dia de hoje. Também nós vamos falar como a identidade herdada influencia as nossas vidas. E sem perder o tempo, também vamos falar sobre a identidade como um processo dinâmico. O que é identidade e o que nós devemos fazer para construir as nossas próprias identidades. Nessa aula também nós vamos dar as 4 etapas para reconstruir a própria identidade. E nessa aula também nós vamos dar uma reflexão, um momento profundo de pensamento. Escolher quem ser é um ato de coragem. Essa vai ser a reflexão que nós vamos trazer nessa aula de hoje. E também vamos trazer aqui os benefícios de uma identidade reconstruída. Você talvez fique a pensar que ainda não consigas entender nada do que vai se falar aqui, mas é importante que você fique até o final dessa aula, porque você vai perceber tudo sobre a identidade, você vai entender se a tua forma de viver é de acordo aos outros ou se é realmente de acordo a você. Então, nos vemos daqui a 1 minuto de publicidade. Neste ano, seu sucesso começa com uma decisão. Participar do curso completo de importação e técnicas de venda. Uma formação intensiva criada para quem deseja iniciar ou expandir o seu próprio negócio. Aprenda na prática como importar diretamente da fábrica, criar e gerir carteiras digitais, dominar o tráfego pago com Meta ADS e desenvolver um perfil digital profissional com técnicas avançadas de vendas. Este é mais do que um curso, é o início da sua independência financeira. E tem mais! Você receberá bônus exclusivos, incluindo o cartão Visa gratuito, $5 de crédito, acompanhamento na sua primeira importação e oportunidades de afiliação. A Vence e Empresas Orquintas Comércio e Prestação de Serviço. A formação será realizada em todo o canto de Angola, mas a sua é nesse exato momento. Aproveita, invista no seu futuro, invista no seu conhecimento, invista em você. Curso completo de importação em técnicas de venda. As vagas são limitadas. Reserve já a sua. Milionário e vencedor, seja mais uma vez bem-vindo. Essa é a aula número 2, onde nós vamos falar de identidade e autopercepção. Na primeira aula, nós falamos da mente como sistema de decisão. Nós entendemos como é que se gera o processo de decisão na mente humana. E após você entender como é que se forma o processo de decisão na mente humana, é importante que você consiga perceber se o que você pensa que é de acordo aos teus pensamentos ou realmente você herdou de um hábito, de um ambiente ou de uma educação. Nessa aula, nós vamos falar sobre identidade e autopercepção. É importante que você consiga perceber melhor o que nós vamos trazer para ti. Quem és tu de verdade? Você já se fez essa pergunta? Nesta aula nós vamos explorar como a identidade pode mudar cada escolha que tomamos nas nossas vidas e qual é a relação ao passo que podemos ter nas nossas vidas e como é que podemos construir conscientemente as nossas próprias identidades e não permanecer com identidades herdadas. Vamos a isso.
Antes que nós começamos a definir o que são identidade herdada e identidade construída, é importante que você perceba essa ideia. Vives segundo a identidade que aceitas. Isso é uma verdade que pouca gente quer aceitar. Nós vivemos de acordo com a identidade que aceitamos. Mas o que seria identidade? Identidade é o que te identifica, é alguma coisa com a qual você consegue se identificar. Isso pode ser ações, comportamentos, a maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de agir e como é que você consegue filtrar informações que você recebe do exterior. Então, isso tudo constrói a sua identidade, ou seja, a identidade que você aceita. Porque nem toda a identidade que nós aceitamos necessariamente é a nossa identidade. Isso você precisa entender. Nem toda a identidade que nós aceitamos necessariamente é a nossa identidade. A nossa identidade está na base daquilo que nós construímos. E a identidade que nós simplesmente aceitamos está na base daquilo que outras pessoas constroem para nós e nós achamos como verdadeiro, muitas das vezes sem questionar por quê. A pergunta-chave que hoje eu trago para você: quem é você de verdade? Quem sou eu de verdade? Quando você responder essa questão de forma honesta, você vai mudar muita coisa na tua forma de pensar. Agora sim, nós estamos em condições de dar o passo a entender o que são identidade herdada e identidade construída. Quando falamos de identidade herdada, nós estamos de falar de valores, princípios, crenças, funções recebidos da família, cultura e da sociedade. Chegam antes de termos voz para o escolher, ou seja, toda crença, todo princípio, tudo que você acha lei, tudo que você acha necessário para a tua vida e que te foi ensinado a partir da tua cultura familiar, da sociedade em que você está integrado, tudo chamamos de identidade herdada. Nos referimos à identidade construída quando estamos num processo ativo de autoconhecimento e escolha consciente, decidir quem queres ser, mesmo desafiando o que realmente foi transmitido. Uma pessoa pode nascer numa cultura com tradições rígidas e ainda assim construir uma identidade que transcende esse ato, é considerado um ato de coragem. O que estamos a tentar dizer? Por exemplo, a identidade herdada é quando eu vou aceitar tudo que é crença, tudo que são leis, tudo que são fundamentos, tudo que são comportamentos que me foi transmitido sem eu precisar questionar se aquilo é verdade, é benéfico ou é maléfico para mim. Quando estou perante a identidade construída, estamos nos referir ao processo em que eu vou me autoconhecer, conhecer quais são os meus próprios princípios, conhecer quais são as minhas crenças que eu devo considerar como aceites e não aceites. Conscientemente, eu devo escolher qual é o caminho que eu devo seguir. Aí estou perante uma identidade construída e não perante uma identidade herdada. De novo a pergunta: quem me vê e quem eu sou? São perguntas ou pelo menos uma reflexão que todo mundo deveria estar aqui a fazer. O mundo vê o que você mostra para eles. Quem você verdadeiramente é, apenas você conhece na íntegra. E às vezes nem nós conhecemos realmente quem somos. Então, quem me vê e quem sou eu de verdade são questões importantes que nós deveríamos levar a caso. Porque nós somos julgados com base naquilo que as pessoas nos veem, ou pelo menos fisicamente conseguem notar. Mas eles descartam a possibilidade que o ser de uma pessoa não é com base simplesmente à notação física, é com base a toda a estrutura psicológica, porque o meu interior vai refletir o meu exterior. E o meu interior, na verdade, muitas das vezes, quando me autoconheço, eu consigo perceber realmente quem eu sou. Mas quando não me autoconheço, eu nem sequer consigo perceber quem eu sou, mas as pessoas vão me julgar pelo que eu mostro ser. O reflexo que o mundo vê de nós raramente é completo. A imagem
é separada, é muitas vezes o resultado de anos de aceitação e crenças alheias. Ou seja, o que nós mostramos para o mundo nem sempre é a nossa autoconsciência. Muitas das vezes são um conjunto de crenças que nós fomos aceitando de anos a anos e o que nos tornaram necessariamente nas pessoas que nós somos hoje. Tenham percebido completamente esta aula. Caso você não tenha percebido esta aula, então convido-lhe a comentar a tua dúvida aí nos comentários, gostar a aula e não sair deste vídeo sem assistir a sessão que se segue. Nós vamos terminar por aqui, mas tem uma sessão importante que você precisa entender muito bem. Não saia daqui, repito, sem gostar da aula, sem comentar o que você achou e as tuas dúvidas. Se você for da comunidade Mentes e Negócios, pode deixar lá no chat da comunidade. Caso você não for, deixe mesmo aqui que nós teremos toda a paciência do mundo para responder às tuas questões. Milionários vencedores, alerta à mudança. Demos, milionários, mais uma vez uma parada nesta sessão de aula para vos apresentar um projeto que vai ser implementado junto com as aulas que estão a ser passadas aqui no YouTube. As aulas que estão a ser passadas aqui no YouTube duram por aí 10 até no máximo 10, abaixo de 10 minutos. E desta feita nós entendemos que alguns conteúdos importantes nós temos que, muitas das vezes, tornar ele mais concisa e resumida, que procuramos muitas das vezes perder a essência do conteúdo. Por causa desse motivo, está a se desenvolver um livro pela qual os milionários ou os apreciadores deste conteúdo terão a possibilidade de tê-lo. Esse livro está a ser produzido com muito mais calma, com muito mais profundidade e cientificamente mais orientado. Neste livro estarão abordados todos os conceitos que estão a ser ministrado a partir das aulas em vídeos aqui no YouTube, mas de uma forma mais aprofundada. Ou seja, alguns conteúdos que cientificamente são recomendados, mas nós não passamos por aqui, eles estarão nesse livro de forma detalhada. Então é importante que, para que você aprenda melhor, para que você tenha maior conhecimento ou conhecimento mais aprofundado sobre o sistema da mente e a sua funcionalidade, você possa também adquirir este livro digital por enquanto e posteriormente vamos também pensar em torná-lo físico. Mas para começar, você pode adquirir esse livro e esse livro está a ser produzido com mais cautela, com mais profundidade, de uma forma maior detalhada para que o teu conhecimento seja mais profundo e não seja simplesmente um mero conhecimento. Esse livro está a ser produzido pelo CEO da comunidade Mentes e Negócios, Samuel Anastácio, e para que você consiga aderir a esse livro, você simplesmente precisará ter contato com o autor do mesmo livro. Mas atenção, o livro ainda está em fase de desenvolvimento, a qualquer momento nós vamos anunciar que o livro está pronto. Após o livro estar pronto, você poderá ter acesso a esse livro e, junto com as aulas aqui do YouTube e junto com o material em livro, você ter maior noção desse algoritmo módulo 0, o sistema da mente. Para além desse livro e dos outros algoritmos que virão, para todas as aulas ou para todos os módulos dos algoritmos da mente, da fala, da disciplina e outros algoritmos, nós sempre estaremos um livro para conciliar melhor o conhecimento. Porque, como tal dissemos, as aulas aqui são um pouquinho mais resumidas em vídeo, mas o livro é muito mais aprofundado. E quem quer ter conhecimento aprofundado, necessariamente terá que ter acesso a esse livro.